Bom dia, irmãos, graça e paz. Todo mundo preparado para uma hora de sermão? Batista prega uma hora, irmão. Oh, maravilha. Quero aqui agradecer a presença do pastor Pio. Cadê ele? Meu amigo. Ô, pastor, você sabe que eu te amo, né? Gosto demais desse homem. Fico feliz quando ele vem aqui. O senhor está pensando em ir embora quando? Dia 26 de janeiro? Dá para pregar muitas vezes, né? Aqui nós vamos te escalar, viu? Maravilha. Queridos, vamos para a palavra de Deus? Vocês vão me dar pelo menos meia hora, né? Não é possível. Eu já estou repreendendo esse demônio das 11h30. Sai, em nome de Jesus, deixa o povo em paz. Domingo o almoço é mais tarde, é ou não é? É, ué. Domingo é aquele franguinho assado, né? Domingo é cemitério de frango, irmãos. Vamos lá, palavra de Deus em João, capítulo 10. Eu vou ler 17 e 18. João, capítulo 10, 17 e 18. Eu vou falar de ressurreição, especificamente Jesus, o Senhor da vida, tá bom? Esse é o norte, é o itinerário, é o título. Jesus, o Senhor da vida. Muito bem, se puder me dar um pouquinho mais de retorno aqui. Vocês sabem que a cada ano a gente perde 2% de audição, né? Eu com 60 já perdi 120% de audição. Então, preciso de retorno. Muito bom. Achamos? Alguém não achou? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tomar a própria vida. Tenho poder para dar, poder para tomá-la. Eu vou pegar um texto menos truncado. Deixa eu pegar uma versão mais moderna aqui. Diz assim, ó: por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ok, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Vamos continuar no domingo, na semana abençoada do Senhor. Este dia é o dia que o Senhor fez para que nos alegremos nele. Por isso te damos graças, te damos muitas graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, eu quero falar de Jesus, o Senhor da vida, mas primeiramente eu quero tentar entender o que é vida, o que é morte, né? Certa vez eu ouvi um filósofo definindo a morte. Eu achei interessante porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Ele disse assim: morte é cair no esquecimento. E é bem verdade. As pessoas morrem e a gente se esquece delas. Ah, eu não esqueço, não, esquece. Você vai lembrar no dia que ela morreu, talvez no aniversário de ano, de 10 anos, não sei. Mas ela já não é mais aquela figura que ocupava tanto espaço na nossa vida. Então, de certa forma, o filósofo está certo, morrer é cair no esquecimento. E quanto mais tempo tem que a pessoa morreu, menos a gente se lembra dela. Não é isso? Desse ponto de vista, a filosofia está corretíssima. Mas a Bíblia também, ela dá o parecer dela
no tocante ao que seja a vida. Vamos ver em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Olha o que diz aí, a mesa está me auxiliando. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto. Então, para a Bíblia, a morte é um corpo sem espírito. Para a Bíblia, só há vida quando há espírito naquele corpo. Levítico 17:11 também nos ensina um pouco sobre o que é a vida. Olha o que diz: porque a vida da carne está no sangue. Então, e os testemunhas de Jeová levam isso muito a sério, né? Que a vida está no sangue. Chegam ao ponto de dizer que não pode fazer transfusão de sangue, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe, não. A verdade é, o homem não foi feito para morrer. Isso é ponto pacífico. Por isso que nós não nos conformamos com a morte. A pessoa pode estar lá no hospital, 90 dias na UTI, quando ela morre, as pessoas sentem. Por quê? Porque não fomos feitos para morrer. Aliás, a ciência não consegue explicar por que uma célula morre. Para você ter uma ideia, em média, nós temos 37 trilhões de células. Eu devo ter um pouquinho mais, né? Mas, em média, nós temos aproximadamente 37 trilhões de células. Mas por que a célula morre se ela tem tudo para viver? Uma célula animal, ela vai ter 11 organelas aproximadamente. Uma célula vegetal vai ter em torno de 13 organelas. O que é organela? São pequenas estruturas dentro da célula que vai dar condições para que ela permaneça viva. Ali tem usina de força, ali tem o lixeiro, né? Ali tem tudo, quem comanda, quem obedece. Ela é um ser perfeito para viver e continuar vivendo. Agora, nós sabemos também que quando a Bíblia diz que a vida está no sangue, de certa forma é isso mesmo. Por quê? O maior tecido que nós temos no corpo é o sanguíneo, né? O homem tem aproximadamente 7%, 6% do seu peso é sangue. Então, se você tem 100 quilos, teoricamente você tem por volta de 6 ou 7 litros de sangue, tá? Então, é o maior tecido que nós temos. E o sangue, ele é formado de células, plaquetas, leucócitos, hemácias, uma parte líquida que representa 55%, né, a parte sólida 45%. Então, realmente é um tecido muito importante. Se a pessoa perder uma quantidade X de sangue, obviamente ela vai morrer. Então, o sangue é um tecido vital, mas não só o sangue, o fígado também é um órgão vital, é uma glândula vital, o coração é um órgão vital, o cérebro é um órgão vital. Nós temos vários órgãos que são vitais para o nosso corpo. Tá? Mas é importante que nós saibamos que o homem é dotado de uma parte material e é dotado de uma parte imaterial. Aí em Eclesiastes 12:7, coloca para nós aí. Olha o que diz Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus. Tá bom, gente? Toda pessoa, quando morre, o seu espírito volta para os domínios do Senhor. Tá? Aí alguém fala assim, pastor, mas o cara é bandido, é perdido, não recebeu Jesus. Quando ele morre, o espírito volta para Deus. Volta para Deus no seguinte sentido, que fora do corpo os domínios é totalmente do Senhor. A pessoa desceu para a zona de sofrimento, para o inferno, ele voltou para Deus, porque Deus tem o controle de todo o universo, tá, gente? Então, esse versículo aí nos dá um parâmetro de que o homem é, pelo menos, dicotômico nessa hora, tá bom? Eu quero falar para vocês ainda que esse texto me chamou muita atenção. Já tem uns 2 dias que eu estou, sobre ele, estou chocando sobre esse texto. E olha o que ele está dizendo. Está dizendo que Jesus é o Senhor da vida.
E ele está dizendo que Jesus, ele entrega-se à morte e ele mesmo, pela sua própria autoridade, volta a ter vida. Quem é que consegue isso, gente? Quem consegue morrer e pela sua própria vontade voltar a viver? Então o que a gente entende é que Jesus não morre, né? Como dizia lá o poeta, é imorrível, né? Jesus não morre, é imortal. Então, queridos, nós estamos diante de um ser que é diferente. E olha o que ele está dizendo aqui no versículo 17, por isso o Pai me ama. Por que o Pai ama ele? Porque ele é imortal. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e depois eu volto a tomá-la. Que coisa magnífica! Você lembra lá na cruz? Aí a gente fala, romano matou Jesus, não, foi judeu que matou Jesus, não, foi o pecado do homem. Ninguém mata Jesus, Jesus é Deus. Tanto é que ele entrega o Espírito dele e depois ele volta a tomar o Espírito dele. É fantástico demais isso aí. Gente, sabe o que Jesus fez? Jesus fez da morte uma peteca. Jesus zombou da morte. Ele falou, morte, você é tão poderosa que eu morro e vivo a hora que eu quero. Olha o nível que Jesus se encontra. Tanto é que ele morre, desce à mansão dos mortos, vai lá no inferno, né? Os teólogos reformados não gostam muito que a gente fala isso, né? Jesus desceu no inferno. Bom, está na Bíblia, né? Vamos rasgar a Bíblia agora? A Bíblia é muito clara, Jesus desceu às zonas de sofrimento e pregou para os espíritos em prisão, naquele lapso de tempo que estava entre a sua morte e a sua ressurreição. Tá bom? Se o reformado não gosta, a Bíblia continua falando, e a palavra de Deus tem primazia, ela é a verdade. Amém? Então, queridos, nós temos aqui que versar sobre alguns pontos importantes. Vamos ver quem é que está antenado aí. Quantas ressurreições aconteceram no Velho Testamento? 3. 3 ressurreições. Ok. Quantas ressurreições aconteceram no Novo Testamento? Quantas? 3. Só 3. Eita. Aí que pega os universitários, hein, gente? Quantas ressurreições aconteceu no Novo Testamento? Só Jesus fez 3. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, e ele ressuscitou Lázaro. Mas Paulo também, Pedro também ressuscitou, sim ou não? Quantas já deu? 5. Mas acontece que quando Jesus ressuscitou, muitos ressuscitaram junto com ele. Já deu 6. E a ressurreição de Jesus é a 7ª, é a perfeição. Está entendendo? Jesus, ele é tão poderoso que ele não só ressuscitava terceiros, como ele ressuscitou a si mesmo. Ele deixou Paulo ressuscitar um, deixou Pedro ressuscitar outro, já deu 6, e aqueles que estavam ali no sepulcro, os sepulcros se abriram na ressurreição de Jesus, na morte de Jesus, eu digo, e muitos ressuscitaram. Então, queridos, o que nós podemos entender? Nós podemos entender que não existe morte. Biologicamente, sim, quando o sangue se esvai, a morte comparece. Quando o espírito sai do corpo, a morte comparece. Mas quando Jesus entra em cena, nem a biologia e nem a ausência do espírito é capaz de segurar alguém no túmulo. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e nós também vencemos. Agora eu quero mostrar aqui, professor tem mania de olhar pelo lado didático. Isso aí não tem como mudar. Está no DNA do professor, ele aprendeu a funcionar assim. E eu vou mostrar para você como Jesus era didático. Qual foi a primeira pessoa que Jesus ressuscitou? Começa com filha de Jairo. Respondam. Acertaram.
Então coloca Marcos capítulo 5, versículo 38. Vamos dar uma olhada. Marcos capítulo 5, versículo 38. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. A menina tinha acabado de morrer. Você já viu, já foi num lugar onde alguém acaba de morrer? Você já viu a gritaria que dá? A confusão? Gente rasgando a roupa, puxando o cabelo, gritando, sai na rua, cai no chão, desmaia, dá faniquito. Já viu? Então, Jesus chegando à casa do chefe da sinagoga. Do chefe da onde? Esse homem era quem? Esse homem fazia parte da cadeia de comando. Esse homem era do STF. Ixi, não fala esse nome, pastor. Esse homem era do Supremo Tribunal Judaico. Então, preste atenção. Viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Continua. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Continua. E riam dele, tendo ele, porém, mandado sair todos. Agora preste atenção, gente. A criança estava morta ou não? Aí, quando você vai lá para quem nega a ressurreição, fala: está vendo? Não falei que a menina, que Jesus não ressuscitou foi nada, ela estava só dormindo. Então deixa eu falar uma coisa para você. Na didática de Cristo, a pessoa pode morrer agora, ele tem poder para ressuscitar. Ok? Vamos lá em Lucas capítulo 7, nós vamos do versículo 12 ao 15. Quem é agora que ele vai ressuscitar? O filho da viúva de Naim. Preste atenção, é a didática. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dessa viúva e lhe disse: não chores. Chegando, se tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Escuta, para quem tem dúvida, aquela menina tinha acabado de morrer, ele acabou de ressuscitar ela. Esse sepultamento já estava em andamento, já tinha horas que ele tinha morrido. Olha a didática. Jesus começa ressuscitando quem acaba de morrer, e agora ele está ressuscitando quem o sepultamento já estava em andamento. Mas não para por aí não, a didática de Jesus. Vamos lá para João capítulo 11, versículo 43 e versículo 44. João 11, 43. E dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Quantos dias tinha esse aí? 4. Olha a didática de Jesus. Ele começa ressuscitando uma menina que acaba de morrer. Agora ele vai ressuscitar um jovem que o processo de enterro já está em andamento. E na continuidade, ele vai ressuscitar alguém que já tinha 4 dias. Isso aí, por que Jesus faz assim? Ele faz assim justamente para nocautear aqueles que tentam dizer que ele só ressuscita quem acabou de morrer. Escuta, sabe o que os espíritas fazem com esse texto aí? Eles falam assim: não, Jesus não ressuscitou Lázaro não, Lázaro sofria de catalepsia. Na verdade, Jesus apenas o fez voltar do estado cataléptico. Irmãos, o grande problema das pessoas é que elas não conhecem a Bíblia. Jesus ressuscita quem acaba de morrer, Jesus ressuscita quem morreu ontem, e Jesus ressuscita quem está podre. A ressurreição de Jesus é a obra completa. Agora volta lá para mim, lá onde eu comecei, Marcos capítulo 5, versículo 38. Olha o que diz lá. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Quem era o chefe da sinagoga? Era um homem rico ou pobre? Rico.
Jesus ressuscita os filhos dos ricos também. Jesus ressuscita o rico que morreu. Vai lá para a viúva de Naim. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 12 a seguir. Olha o que diz aí. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho de uma pobre mulher. Deus ressuscita, Jesus ressuscita o rico, Jesus ressuscita o pobre. Vai lá para João capítulo 11, no versículo 43. Olha o que diz a palavra de Deus. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Jesus ressuscita o rico, Jesus ressuscita o pobre e Jesus ressuscita o amigo. Amém? Volta para mim de novo lá em Marcos capítulo 5, versículo 38. Olha o que diz. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Na continuidade, ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta. Jesus ressuscita criança. Vamos lá para Lucas capítulo 7, do versículo 12 ao 15. Olha o que diz. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Continua. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse: jovem, Jesus ressuscita a criança e Jesus também ressuscita o jovem. Vamos lá para João capítulo 11, lá no versículo 38, lá no versículo 43, Jesus, agitando novamente em si, mesmo encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã dos mortos: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Jesus ressuscita a criança, Jesus ressuscita o jovem, Jesus ressuscita o adulto. Irmão, por que a gente não crê na ressurreição? Será que esse negócio está escalonado dessa forma, didaticamente apresentado, simplesmente por capricho? Não, Jesus está mostrando para você que a morte foi derrotada em todos os níveis. Em todos os níveis a morte foi derrotada. Não tem para ela é um inimigo vencido, não temas. E ele chega a dizer: não temas os que matam o corpo. Eu sou o Senhor da vida. Eu me entrego à morte e eu volto a reviver. Por isso o Pai me ama, porque Ele me deu autoridade sobre a morte. Volta lá em Marcos capítulo 5. Vamos para o versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi. Que quer dizer, menina, eu te mando, levanta. Escuta, Jesus ressuscita quem está dentro de uma casa. Vamos lá para o próximo texto, que é Lucas capítulo 7. Olha lá o que diz. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do único filho de uma viúva. Jesus ressuscita quem morre na rua. Vamos lá, quem está na rua?
Jesus ressuscita os mortos que estão na rua. Vamos lá em João capítulo 11, nós vamos olhar o versículo 43 e o versículo 44. E dito isto, chamou em alta voz Lázaro. Jesus ressuscita quem está dentro do túmulo. Ele ressuscita uma pessoa que morreu dentro da casa. Ele ressuscita uma pessoa que já está com o corpo indo para o cemitério, no meio da rua. Jesus ressuscita em qualquer lugar. Não tem lugar, não tem fórmula. Ah não, Jesus só ressuscita. Não, Ele ressuscita de qualquer forma. Ele ressuscita criança, Ele ressuscita jovem, Ele ressuscita adulto, Ele ressuscita o pobre, Ele ressuscita o rico, Ele ressuscita em todas as circunstâncias, o amigo. Agora vai lá para João, vai lá para Marcos, capítulo 5, no versículo 38 novamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas apenas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde estava. Olha o que diz: tomando pela mão, disse: Talita cumi, ou talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E eu lendo isso aí, gente, eu cheguei à seguinte conclusão: sabe por que a gente não ressuscita ninguém? Porque ao invés de falar com quem nós queremos ressuscitar, a gente fica lutando com a morte. Eu te repreendo, morte! Sai, morte! Jesus não perde tempo com a morte, ele vai falar com quem quer vida. Olha só, vamos repreender esse espírito de morte, está amarrado o espírito. Jesus não está preocupado com o espírito de morte. E a gente às vezes vai querer ressuscitar, a gente sai gritando: sai, parece que está mexendo com gado. Irmãos, preste atenção, Jesus na harmonia que lhe era peculiar, ele disse apenas: menina, levanta e anda. Simples assim. Olha o poder de quem tem autoridade. Menina, levanta e anda. Não tem pirotecnia, não tem show, não tem estardalhaço. É na força, na autoridade do Espírito. Vamos lá para... Olha, apenas diz: menina, eu te mando, levanta. Tá? Menina, eu te mando, levanta-te. Agora vamos lá para Lucas, capítulo 7, versículo 12. Como é que ele vai agir agora com o rapaz? Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife. Esquife não é instrumento não, viu gente? Tem gente que acha que esquife é instrumento, tocador de esquife. Não é não, irmão. Esquife é o féretro ali, é o caixão da época, né? Chegando, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta. Jesus não fala com a morte, Jesus não fala com demônio de morte, Jesus fala com quem quer vida. E agora, irmão, vou começar a trabalhar dessa forma. Quando eu chegar num velório, eu vou falar com quem morreu. Na autoridade, irmãos, o problema é que a gente fica, às vezes, querendo falar com demônio, falar com morte. Isso aí não funciona, não. Então, ele simplesmente se dirige ao jovem e diz: jovem, levanta. Não importa o nome. E tem gente que acha que o nome da menina era Talita. O nome dela não é Talita. Isso é uma expressão aramaica que significa: menina, levanta. E tem muita gente colocando o nome de filho de Talita, achando que Talita é nome. Talita significa menina, tá? Então vamos lá, lá em João, olha como Jesus trabalha. João capítulo 11. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O homem já estava azul, o homem já estava explodindo, dando bolha de explosão. Pensa o mau cheiro que estava. O povo não estava nem chorando mais, já tinha 4 dias, não tinha lágrima. Jesus simplesmente chega lá e fala: Lázaro, vem para fora. Sai para fora.
E o Lázaro sai ali todo tonto, sem saber o que estava acontecendo, porque ele voltou do mundo dos mortos. Ele falou, gente, agora mesmo eu estava lá com Abraão, agora eu já estou aqui de novo, o que é isso? Não estou entendendo nada. Então, queridos, preste atenção como é a didática de Deus. Deus a gente não põe numa caixinha. Tem gente que quer colocar Deus numa caixinha. Deus, aqui na Batista o senhor tem que funcionar assim, Deus. Aqui na Batista tem que funcionar desse jeito. E Deus, uma hora ele cura com guspe, outra hora ele cura sem pôr a mão, outra hora ele cura com barro, outra hora ele só manda. E o nosso Deus, ele age como ele quer, do jeito que ele quer. Ele é soberano. Se ele for na tua casa, ele te cura. Se ele te encontrar na rua, ele te cura. Se ele te encontrar no cemitério, ele te cura. O nosso Deus é Deus o tempo todo, 24 horas, queridos. Então eu quero deixar para vocês essa didática de funcionamento de Jesus. Ele é o Senhor da vida. De todo jeito que você tocar em Jesus, você vai encontrar a vida. Se você tocar no pé de Jesus, você encontra vida. Se você tocar, tem gente que fica tentando explicar. Por que a mulher do fluxo de sangue tocou na orla? Não, tocou na orla porque ela deu conta de tocar na orla. Se eu estivesse lá, eu pulava na cacunda de Jesus. Me carrega, Jesus. Entendeu? Ela deu conta, o máximo que ela conseguiu foi tocar na orla. Aí o povo fica tentando criar uma teologia. Irmão, qualquer lugar que você tocar em Jesus, Ele vai abençoar a tua vida. Tem muita gente aqui, irmão, que está morto espiritualmente, lamentavelmente. Está vindo na igreja no automático. Ai, meu Deus, hoje é domingo, é dia de ir no culto. Não tira foto, não. Olha, queridos, preste atenção. Sai do automático. Venha para a igreja, porque na igreja Jesus está. Mas Ele não está na minha casa? Ele está na sua casa também, mas Ele quer ter um encontro de adoração com você na igreja. Venha para a igreja, venha trazer o seu melhor. Pastor, eu posso ir com a minha roupa nova? Traz a roupa nova para a igreja. Pastor, eu posso me exibir? Não. Mas use a melhor roupa, use o melhor calçado, o melhor perfume, o melhor sabonete, o melhor penteado. Queridos, venha para a igreja com o que há de melhor, com o que você tem. Agora não vem no automático, não. Não vem achando que isso aqui é um peso para a tua vida. Porque olha, e outra coisa importante, hein? O pai da menina teve fé, tanto que ele procurou Jesus, sim ou não? Então, para Jesus ressuscitar, precisa não, irmão. Jesus, ele aborda a mulher, a viúva, a mulher não pediu nada para ele. O povo não estava nem esperando. Ele vai lá e opera o milagre independente da fé, porque Ele é Deus. E quando chega lá onde Lázaro está, a irmã dele Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí a irmã dele fala assim, Senhor, eu sei que no último dia o Senhor vai ressuscitar. O povo não estava nem querendo que Jesus ressuscitasse. Jesus vai lá e opera o milagre, irmãos. Para Deus operar em milagre não precisa da nossa fé, não. Isso é mentira que contaram para nós. Para Deus fazer o que Ele quer fazer, Ele não precisa da fé humana. Agora, ter fé é importante, mas Ele não precisa. Sabe? E aí a gente vê alguns curandeiros aí no meio gospel. E ora, irmão, você não recebeu a cura porque você não tem fé. Desde quando Deus precisa de fé para operar, irmão? A fé é importante para nós continuarmos no caminho, mas Deus opera independente do seu querer, da sua fé, da sua vontade, porque Ele é Deus. Ele não depende de nada e nem de ninguém, Ele é soberano. Quero deixar essa palavra para você. Talvez você está vivendo um estado de morte financeira. 2026 entrou com os 2 pés no teu peito. Cheque especial você está devendo. Seu manel da frutaria você também está devendo. Dízimo você nunca mais entregou. Talvez você está aí todo desconectado financeiramente. Deus vai ressuscitar suas finanças, viu? Isso aqui é para alguém, tá? Deus vai ressuscitar suas finanças. Pastor, meu casamento está se arrastando, está na pinguela.
Pastor, meu casamento é assim, um dia ele está ruim, no outro ele está pior. Pastor, meu casamento está em óbito, está a caminho do cemitério, meu casamento já cheira mal, está podre. Jesus vai ressuscitar seu casamento, viu? Jesus vai ressuscitar seu casamento. Escuta, e o Senhor vai visitar pessoas aqui, você vai acordar falando em línguas, viu? Quero te dizer isso. E quando você acordar falando em língua, não pensa que você está doido nem endemoniado, é o Espírito Santo de Deus operando na sua vida. O Senhor me fala que Ele quer dar muita coisa para muita gente aqui, mas o povo tem medo. Tem gente que é tão complicado que não sabe nem ganhar. Um dia eu cheguei para uma pessoa e ia abençoar ela com tal coisa, e a pessoa já me tratou mal, eu falei, não sabe nem ganhar. Então Deus muitas vezes quer entregar muitas coisas boas para você, mas você não está pronto para receber. Deixa Deus ressuscitar seu casamento, deixa Deus ressuscitar sua finança, deixa Deus ressuscitar sua saúde. Pastor, meu parente vive falando que vai morrer. Irmão, vida de vida é vida cumprida. Quem fala que vai morrer não morre. Põe isso no seu coração. Eu fui criado com a minha tia falando todo dia, eu vou morrer essa noite, eu vou morrer essa noite, eu vou morrer essa noite. Não morre, irmão. Vida gemida é vida cumprida. Quem muito fala que vai morrer não morre. E ela falava, no meu enterro eu não quero que fulana venha. É para dar café só para o fulano, para o Beltrano, para o ciclano eu não quero. Eu não quero fulano no meu enterro. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus vai ressuscitar a sua saúde também. Certa vez me contaram de um pastor aqui, vou me abster de dizer o nome dele, um homem de Deus, tá? E o filho dele esteve comigo. Hoje o filho dele está na frente da igreja, uma igreja grande aqui. Ele falou, pastor Antônio, você sabia que meu pai ficou desenganado? 3 anos os médicos falando, eu não sei como é que seu pai está vivo, o coração só funciona 18%. Irmão, como é que uma pessoa sobrevive com o coração com 18%? E o Senhor segurando ele ali, no cadinho, não deixando ele morrer. Deus segurando, fazendo 18 virar 180. E o Senhor segurando ele, segurando. Aí quando faltava 6 meses para ele morrer, o filho dele me contou que Deus falou com ele em sonho, falou, meu filho, organiza a casa, que em breve eu vou te recolher. E aí foi quando ele organizou tudo, organizou os diáconos, organizou quem ia substituir ele, organizou tudo. Sabe por quê, irmão? Quem é da cozinha de Deus fica sabendo de coisas insondáveis. E aí quando fez 6 meses, ele veio a óbito, com o coração funcionando 18%. Então deixa eu falar uma coisa para você. Deus dá vida e prolonga a vida de quem Ele quer, porque Ele tem poder para isso. Talvez você está vivendo aí com um parente bem doente, né? O parente vive internando, vive dando problema, vive... Deixa eu falar uma coisa para você, enquanto não se cumprir os dias e as horas, essa pessoa não vai ser recolhida. Curta ele, curta ela, enquanto ele estiver, porque no dia que Deus chamar não tem para ninguém, tá ok? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus é o Senhor da vida. Ele ressuscita criança, jovem, adulto. Jesus ressuscita pobre, rico e amigo. Jesus ressuscita dentro da casa, fora da casa, dentro do túmulo. Jesus não usa palavras mágicas, nem palavras de efeito. Ele simplesmente diz para o morto, levanta. Senhor, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus maravilhoso, Tu és o Deus onipotente. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos neste lugar. Obrigado porque o Senhor nos dá vida e sobrevida. Obrigado porque o Senhor nos protege, nos mantém de pé, nos livra do mal e nos faz mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Obrigado, meu Pai, pela Tua proteção e pela Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu quero passar a palavra. Oi. Fazer apelo? Vamos fazer apelo. Muito bem lembrado.
Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus? Tem alguém? Pastor, eu sou um visitante, mas eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem alguém? Pastor, eu tenho vindo aqui, mas eu nunca entreguei minha vida para Jesus. E se a morte chegar hoje, como é que vai fazer? Se a morte chegar hoje à noite ou durante o dia, para onde você vai? Tem alguém que quer entregar? Aqui do lado esquerdo, tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Levante a mão. Nós vamos orar. Na minha frente tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Ali naquele canto tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Parece que tem alguma coisa que segura, né? Eu já vi pessoas falarem assim: não, tinha alguma coisa segurando a minha mão. Sai capeta, sai capeta. Tem alguém querendo entregar a vida para Jesus? Levante a mão. Então significa que está todo mundo salvo. Se morrer, vai todo mundo para o céu, amém? Ok, é por sua conta e risco. Deus abençoe, Deus vos guarde, Deus vos ilumine. Quero passar a palavra.